a proposta aqui desse trabalho, dessa abordagem, não é trazer nenhum tipo de caminho, nenhum tipo de verdade, mas sim instigar em cada um de nós os múltiplos paradigmas da experiência que nós chamamos vida. E dentro desse conceito, a gente tem aí inúmeras coisas que nós poderemos começar a falar. E uma delas, que talvez fosse instigante logo agora no início, é um conceito que é amplamente utilizado, chamado de evolução. Eu acho que eu vou começar por aqui, porque eu acho que é um conceito primário em tudo aquilo que nós consideramos espiritualidade. Esse conceito chamado evolução. Dentro daquilo que nós chamamos de espiritualidade, é muito confundido, principalmente agora nos dias de hoje, com tanto canal de internet. Né? Eu costumo dizer que eu, quando tinha 20 anos de idade, a internet estava ainda no papel, né? E o que a gente tinha, a gente se limitava àqueles videocassetes e as televisões, né? Que tinham televisões abertas, principalmente aqui no Brasil, né? Hoje não, hoje nós temos uma possibilidade, assim como nós aqui, de cada um ter a sua própria rede de TV. E o que é fato, que esse termo, esse conceito espiritualidade, tem sido difundido assim, de todas as formas. E muito se confunde espiritualidade com religião. Tem gente que, inclusive, pensa que é a mesma coisa. Mas espera aí, é possível ter espiritualidade sem religião? Claro que é. Né? Eu costumo dizer que a espiritualidade está mais ligado à forma como você detecta a sua experiência. E a religião é como você interpreta a sua espiritualidade. E você pode criar um segmento, dar nome a ele, chamar determinados mestres ou gurus dentro do conceito geral espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela está em tudo, desde uma pedra até a um sábio mestre. Tudo envolve a espiritualidade. Que a espiritualidade é a capacidade que a consciência tem de se auto-experimentar em todos os níveis. E dentro desse conceito, nasceu o conceito chamado evolução. O que seria a evolução? A evolução é algo que percorre um caminho. Então, nós estaríamos em um determinado ponto da nossa existência e, devido a conceitos, a paradigmas, a características, nós iríamos agregando algo em nós e iríamos, então, evoluindo. Eu sairia do meu hoje para o meu amanhã, agregando coisas. Então, toda vez que eu agrego coisas, nós chamamos de evolução. Para que a gente entenda esse conceito, é preciso a gente diferenciar o que é a evolução perante o conceito mecanicista, ou seja, onde o tempo ele entra para a observação, e a evolução fora do tempo, a chamada evolução no conceito quântico. Quando nós compreendermos que o tempo, ou seja, passado, presente e futuro acontecem em simultâneo, a gente vai compreender que o tempo é uma ferramenta que a nossa consciência utiliza para nos auto-experimentar. Então, nós não somos fruto do tempo. O tempo é fruto da nossa auto-experimentação. Dentro desse conceito quântico, a evolução não é quando você sai de um ponto e vai para o outro supostamente melhor, mais preparado ou evoluído. Se você for pensar que evoluir é sair de algo menos e ir para algo
mais. Então, eu trago aqui um exemplo simples, que é, por exemplo, um conceito bem simples para a gente entender o que eu digo aqui. Se eu pegar isso e colocar aqui, vocês estão todos vendo um círculo. Um círculo é uma figura de 2 dimensões. Um cilindro é uma figura de 3 dimensões. Mas agora, eu só estou observando um círculo. Basta eu mudar o meu ângulo e eu agora vejo um cilindro. Será que isso aqui evoluiu? Acabou de evoluir na frente dos nossos olhos? Ou seja, isso aqui era menos, era um coitadinho, era um pobrezinho, porque ele só tinha 2 dimensões. Mas, de repente, na frente dos nossos olhos, eu, afinal, verifico que se trata de um objeto de 3 dimensões. Mas, será que isso aqui evoluiu? Ou eu mudei a minha percepção desse objeto, trazendo uma falsa sensação de evolução? Vamos trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia. Quando nós entendemos que o espírito, a alma, a consciência, ela é o todo, se auto-experimentando em parte, nós compreendemos que nós não somos almas pequenas, espíritos coitadinhos, sofredores, que precisam seguir um determinado caminho, lógico, escrito por alguém, e que esse caminho, de acordo com o que eu vou seguir, vai me levar a um ponto melhor do que ontem, e isso eu chamo que eu evoluí. Mas sim, nós experimentamos a limitação. Nós não somos seres limitados querendo atingir a evolução para chegar ao todo. Nós já somos o todo, nos auto-experimentando em parte, dando a falsa sensação de individualidade e de limitação. E isso é o pensamento quântico de como a consciência se projeta no tempo e no espaço. Quando você observa tudo isso pelo parâmetro tempo, você começa identificando que nós fomos algo, somos e seremos. Por quê? Porque o binóculo, a lente que você está observando, você incluiu o tempo nessa observação. Mas, quanticamente falando, o tempo não existe. Ele é interpretado pela nossa própria consciência. Então, vou mudar aqui a câmera para fazer um desenhozinho. Eu gosto de usar desenhos porque eu acho que fica mais ilustrativo. Então, vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho melhor esse conceito que eu estou aqui instigando em nós, hoje, imagine que nós somos o ponto A. Não importa o que A seja. Não importa se esse A é da religião 1, 2 ou 3, não importa se esse ponto A está na dimensão 1 ou 10, nós estamos no ponto A. Então, para eu sair do ponto A e ir para o ponto A mais 1, então significa que mais 1 é aquilo que eu estou chamando de evolução. Então, eu continuo como sendo A, mas eu somei mais 1. O que é mais 1? Mais 1 é tudo aquilo que eu acredito que me leva a evoluir. Então, aqui nesse fator mais 1, eu vou rodar o mundo inteiro e vou chegar na religião número 1 e dizer o que é evolução. E ele vai me dizer, é isso, 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 isso. Eu vou na religião número 2 e vou dizer o que é ou como é para evoluir. É isso, 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 isso. E eu vou rodar o mundo preenchendo uma tabela. Chegará um momento que eu vou ver que existem vários fatores dessas tabelas que até têm algum tipo de semelhança. Mas você vai reparar que existem fatores dessas tabelas que são totalmente contrários. E aqui você se depara com o seguinte: na ideologia, na religião,
no segmento 2, existem diretrizes que ele falou que necessita para evoluir, mas que não existem ou são contrários na ideologia 1. E eu aqui estou falando de religiões ou segmentos ideológicos com milhares de anos de existência. E aqui você se pergunta o seguinte: será que os dois estão enganados e por isso nenhum vai evoluir? Será que o 2 está correto, mas o 1 ainda não descobriu? Será que o 1 está correto e o 2 está totalmente equivocado? Ou será que os dois estão corretos e seguem para o seu caminho de evolução? Porque o que faz acrescentar mais um não são as características dessa lista, mas sim aquilo que eu adoto como realidade. Quando você entende isso, que mais um não é o que está escrito na lista da ideologia 1, 2 ou 3, mas sim o que eu trago para mim como verdade, você começa olhando para a evolução de um outro jeito. Afinal, a evolução não é uma receita de bolo, onde se eu seguir, eu faço aquele bolo lindo, e se eu não seguir, ele sai solado. Então, significa que a evolução é um passo de auto-observação. Por quê? Porque, quanticamente falando, mais uma vez, nós somos o todo, chamado pela física quântica de campo escalar. Nós somos o campo, que é o todo, e quando o campo se auto-observa em um determinado pedacinho, essa auto-observação dá a sensação que ele é só aquele pontinho. Se você fizer uma experiência simples de pegar na ponta do seu dedo e começar a olhar para a ponta do seu dedo durante 1 minuto, 2, 3, 4, vai chegar um momento que a sua visão vai começar a focar tanto naquele ponto que o entorno do seu ponto começa ficando cada vez mais desfocado. E você continua observando. Depois de um certo número de tempo, você vai ver que a ponta do seu dedo começa se iluminando. Você continua observando. Vai chegar um momento que a ponta do seu dedo é só um minúsculo ponto. E todo o seu entorno desapareceu. E eu não estou dizendo que você precisa ter nenhum tipo de paranormalidade para isso. Qualquer pessoa acontece isso, ela foca e desfoca o entorno. Mas quando você continua, ela vai dando cada vez mais foco para aquele ponto. Chega um determinado momento que o seu dedo é a única coisa que você enxerga, é a única realidade. E daqui a pouco, você começa achando que você é o dedo, querendo se transformar numa pessoa que um dia poderá observá-lo. Onde, na verdade, você é a pessoa observando o dedo, mas tendo a falsa sensação que você se transformou apenas naquele dedo. Bom, vamos lá. Isso abriu, ao longo dos milênios, uma porta muito interessante, que foi a porta do conhecimento, onde todos nós sempre escutamos: o conhecimento nos libertará, ou a verdade nos libertará. E o que é a verdade? Senão aquilo que eu acredito, aquilo que eu interpreto como real. Essa verdade, esse conjunto de conceitos que eu interpreto como real, faz com que eu observe a realidade de formas distintas. E aí, nós nos apercebemos que aquilo que nós chamamos de Deus, de eu superior, do todo, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, é o tal corpo observando a ponta do dedo. Onde a ponta do dedo somos nós, nessa analogia. Só que a observação da experiência limitada traz a interpretação que nós nos limitamos e não que experimentamos a limitação. Então, do mesmo jeito que eu dei o exemplo aqui, que
o círculo é uma figura mais limitada do que o cilindro, porque o círculo tem 2 dimensões e o cilindro tem 3. Por outro lado, ele já é o cilindro. O objeto já existe composto. Mas quando você muda o ângulo de visão, ele se torna um objeto de 2 dimensões mais limitada que o todo. É por isso que quando nós nos abrirmos de verdade para ouvir todas as crenças como apenas um lado do objeto, ao invés de eu ficar apenas vendo o fundo desse frasquinho, porque eu estou apenas bitolado, engessado que a minha ideia é a verdade, mas quando eu ganho a capacidade de agregar verdades, ou seja, quando eu consigo flexibilizar o meu ego ao ponto de observar e ouvir qualquer tipo de crença, por mais absurda que seja, porque se aquela pessoa enxerga, se aquela pessoa vê, se aquela pessoa sente, é porque ela está vendo um lado desse objeto. A grande questão e a confusão é criada quando, dentro do nosso princípio egóico, eu quero dizer para Sheila que a tampa é a verdade, porque eu me conectei com ela e eu sei por fontes seguras. A Sheila vai dizer, não, Ivan, é o frasco. Esse é a verdade suprema. Depois vem o terceiro e diz assim, está todo mundo enganado. É o fundo. Quando, na verdade, se nós somarmos a tampa da Sheila, o frasco do Ivan e o fundo do terceiro, agora sim nós conseguimos ver o objeto com muito mais clareza. Então, todo o princípio religioso, ele vem do processo de religação com o todo. Por outro lado, ao longo dos milênios, o ato de religação acabou criando interpretações do ego, onde dentro de inúmeros segmentos religiosos, que são a interpretação da espiritualidade, cada um olhou para um pedaço da espiritualidade e disse, é assim e ponto final. Essa é a verdade suprema. E nós temos, há milhares de anos, aquilo que é chamado de Guerra Santa, que nada mais é que uma guerra de ideais religiosos, onde todos, independente da linha e da ideologia, estão falando a verdade. Todos possuem um conhecimento verdadeiro. Só falta realmente, verdadeiramente, o religare, que é a religação das ideias e não a separação delas em partes. Com isso, a gente entende que todos nós, independente de profissão, independente de religião, independente de partido político, a gente agora está no momento aí de eleição, independente, cada um de nós está experimentando uma fração do todo importante para a experiência coletiva. Então, a disputa, a briga, não é da verdade, é sobre o ego. O ego, onde eu tenho que ter a razão sobre algum tipo de acontecimento. Nós verificamos isso muito, inclusive, na prática, no âmbito espiritualidade. Quando a gente vê pessoas, por exemplo, partindo de um determinado ponto da vida dela, ela conhece aquilo que ela nomeou de espiritualidade. Muitas vezes isso acontece, às vezes, com pessoas que eram extremamente materialistas e, de repente, algum processo na vida mudou drasticamente. Eu agora conheci a espiritualidade, existe algo além da matéria. Ele começa por aí. E ele vai procurar aquilo que ele se identifica mais, aquilo que está mais próximo dele. E daqui a pouco esse indivíduo começa participando do segmento religioso número 1. Ele vai lá, começa entendendo, começa praticando, e daqui a pouco alguém diz, não, imagina,
Isso aí, isso é coisa de criança, abandone isso daí. Isso aí está lavando a sua mente. Isso aí não existe, isso é uma enganação. Vem aqui para a religião número 2, que aqui sim é que a gente sabe da verdade. Aí o indivíduo abandona o 1, vai para 2, e ele próprio que estava no 1, olha e diz assim, gente, eu era daí. Eu era daí. Isso é tudo mentira, gente. É tudo uma enganação. Ele está na 2 agora. Amanhã ele se sente que é um cara inteligente, evoluído, e conhece a religião 3, que destrona todas as outras 2, porque diz coisas que ele nunca ouviu. Então ele diz, não, agora sim, agora eu virei o mestre dos mestres, ou religião 1 e 2. Gente, eu não vou nem falar quanto tempo tem que vocês estão perdendo aí nessa religião 1 ou 2. A 3 é que é a verdade absoluta. Eu sei porque eu já tive nas 2. Isso não tem fim. Você acaba verificando que, na verdade, a verdade não está na religião 1, 2 ou 3. Ela vai atrás dele. Mas sim como ele interpreta tudo isso. Mas como o ego, muitas vezes, acaba trazendo a oportunidade da experiência da cegueira, ele cega e pensa que a única verdade é aquela que ele enxerga. É verdade que ele experimenta. E todas as outras são menores, inferiores do que aquela que ele produz. Vocês querem ver um exemplo típico disso? Que eu acho que cabe bem aqui. Com uma provocação interessante. Essa provocação traz a seguinte ideia. Todos nós, em diversas áreas, até da ciência, a gente estuda que existem vários reinos no nosso planeta. O reino do ser humano, o reino dos animais, o reino dos vegetais e o reino dos minerais. Se a gente for procurar nas mais diversas culturas, nós vamos encontrar que, desses reinos, o mais evoluído é o homem. Em segundo plano, vem os animais. Depois, os vegetais. E, por último, tadinhos, vem os minerais. Perfeito. Primeira pergunta que eu faço. Quem escreveu isso? Foi a formiga? Foi a pedra? Ou foi uma folha? Provavelmente, como eu digo, nós falamos constantemente isso em debates políticos. É claro que esse deputado vai aprovar a lei X. É para ele? Sim. E o homem escreveu isso para quem? Para a pedra. Então, lógico que a academia e todos os segmentos espirituais escreveram isso para eles. Né? Alguém já perguntou para a folha o que ela acha? Para a pedra? Não, sabe por quê? Porque se considerou algo ridículo. Pelo fato de nós não entendermos, nós diminuímos os outros reinos, pelo fato de nós não o compreendermos. Agora vamos fazer aqui uma instigada nesse processo. O ser humano, para sobreviver, ele precisa do animal, mesmo os veganos, viu? Do animal, do vegetal e do mineral. E o animal, para sobreviver, ele precisa do vegetal e do mineral. O vegetal, para sobreviver, precisa do mineral. E o mineral, para sobreviver, não precisa de absolutamente ninguém. Por que eu sou o mais evoluído? Então, se você fizer uma reflexão básica dessa, mas de verdade, e não o indivíduo que vai escrever a tese, porque ele é o ponto, ele não é a pedra, porque ele vai afirmar, porque a pedra não consegue produzir, não consegue se auto-observar. E você pergunta, quem disse? A pedra ou você? Então, nós acabamos criando uma ilusão em torno da nossa experiência que somente existe e somente é aceito aquilo que nós compreendemos, onde a coisa deveria ter sido invertida. O fato de eu não compreender, o fato de eu não conseguir enxergar a evolução de uma pedra, não significa que não exista. Eu é que tenho limitações para compreendê-la.
Mas de jeito nenhum isso vai ser afirmado, porque isso remete a quê? A uma falta de competência. Aí, mais uma vez, o ego diz assim, de jeito nenhum. Então, resumindo, o que muda é a crença que nós temos em cima do processo. Independente qual caminho essa pessoa esteja tomando, o que faz essa pessoa tomar aquele caminho é no que ela acredita, devido à experiência que ela vive. E o que me faz a mim conviver com uma pessoa que toma esse caminho é o que eu acredito, fazendo com que eu colha, experimente a realidade daquela pessoa ressonante ao meu caminho. Vamos fazer aqui um desenhozinho? Deixa eu só mudar a câmera aqui, fica mais fácil para entender isso. Então, olha só. Vamos aproveitar para ver aqui essa questão de crenças, né? De como é que as crenças moldam a nossa realidade. Eu estou aqui, eu, Ivan. Imagine que eu estou observando a Sheila. Só que não existe apenas uma Sheila. Existem várias Sheilas em vibrações diferentes. Existe uma Sheila espiritualista, existe uma Sheila que não acredita em nada disso, existe uma Sheila extremamente materialista, capitalista, existe uma Sheila de cada pedacinho. A minha ressonância, a minha sintonia, vai se ligar e experimentar uma das manifestações de Sheila. E aí eu vou olhar para ela e vou dizer, nossa, Sheila, como você é capitalista, materialista, a vida não é só isso. Puxa vida, Sheila, você precisa mudar. Mas repare, aqui está a Sheila espiritualista, zen, que tem conhecimentos espiritualistas. Quem não está se conectando a Sheila sou eu. Mas ela está aqui, ó. Isso, às vezes, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente pensa assim, mas cadê que eu não estou vendo ela? Nós não estamos vendo porque os olhos só veem aquilo que nós temos sintonia. Do mesmo jeito que aquele indivíduo que está ele aqui, 100% saudável, ele aqui, sem saúde. O que muda do trânsito da saúde para a não saúde é a sintonia que você tem com o processo. Então, quando nós falamos assim, olha, ele te curou, ou aquele tratamento te curou, você se autocurou. O tratamento que está aqui, inclusive a tecnologia que a gente utiliza, isso é passado nos cursos, o que está aqui fora, ele só foi o start, ele só foi o gatilho para você alterar a tua vibração da doença para a saúde. Mesmo que isso aqui fora seja um medicamento químico. O que muda é o gatilho, porque nós existimos nas múltiplas realidades, com saúde, sem saúde, com prosperidade financeira, sem prosperidade financeira, casado, sem casado, com filho bom, com filho mau, com filho, sem filho, com marido, com mulher. Tudo isso existe na física quântica chamado de superposição. Todas as realidades existem em simultâneo. O que muda é a crença que eu tenho sobre ela, alterando a forma como eu me conecto com aquela realidade, trazendo, então, nossa, viu aí? A Sheila, coitada, era perdida, depois que eu, Ivan, falei tanto com ela, ela agora se tornou espiritual. Não, vocês vejam a inversão dos fatores. A Sheila já era, eu é que, devido aos meus processos ressonantes, me conectava a uma Sheila capitalista, materialista. Quando eu alterei a minha forma de observar Sheila, eu acessei uma Sheila espiritualizada. O aparelho é esse aqui,
Inclusive, eu até posso ligar ele aqui para ficar mais fácil. O aparelho é um equipamento, né? Um equipamento de modulação quântica. O que é um aparelho? O que é esse aparelho de modulação quântica? Né? Ele tem aqui um menu com vários itens, a parte de agricultura, a parte de veterinária, a parte de saúde, né? Ele tem aqui, por exemplo, todo um conjunto de cromoterapia, ele tem ultrassom, infrassom, pulsos eletromagnéticos, ressonância Schumann de todas as nuances, gerador de Rife, né, que é gerador frequencial. Bom, entre mais de 100 tecnologias embarcadas. Mas vamos entender o que é isso aqui, ó. Isso aqui é um aparelho de ressonância de campo quântico. O que é isso? O que é isso aqui é o seguinte, ó. Isso é um aparelho, mas para a gente entender, ele não cura absolutamente ninguém. Então, para que ele serve? Ele serve para o seguinte. Aqui está o Ivan. O Ivan está representado por esse círculo. O Ivan, por qualquer desajuste no campo dele, ele altera a sua vibração. O que é saúde para nós? É o equilíbrio bio, psicossocial e espiritual. Toda a parte biológica manifestada, bioelétrica, toda a parte emocional, toda a parte social, que é a interatividade com o meio e com o externo, e toda a parte espiritual, no que diz respeito à parte multidimensional do ser, quando ela entra em desequilíbrio, cria aquilo que nós chamamos de doença. Mas o que é a doença? A doença é uma sintonia com um arquétipo. Então, vejam, aqui está o Ivan, com plena saúde. Só que qualquer fator biopsicossocial ou espiritual foi desajustado. Então, o Ivan agora vai se sintonizar a um arquétipo. Imagine que esse arquétipo que está aqui seja da gripe. A gripe é uma consciência. A gripe possui um campo quântico informacional atrelado a ela. E a gripe possui características do mesmo jeito que um artista vai exercer o seu papel fazendo os trejeitos de um personagem. Então, por que quando você está gripado, geralmente você tem dores no corpo, febre, coriza? Porque são as características dessa consciência se manifestando em você. Então, a gripe não está em você. Se você é um aglomerado de átomos e os átomos são vibrações, como é que alguma coisa está dentro do nada? Então, a gripe não está dentro de você. Nós somos uma holoprojeção consciencial. O que é isso? Nós somos uma projeção como uma lanterna projeta no tempo e no espaço. E essa holoprojeção, de acordo com a nossa crença, diz assim: eu tenho essa aparência. Isso aqui são os meus braços, as minhas pernas. Eu tenho essa sugestão de aparência. Então, quando eu altero o meu campo quântico vibratório, eu me conecto vibracionalmente à característica da gripe. Então, eu passo a expressar como um artista o personagem, o script da gripe. Então, vejam só. Aqui, nesse cenário, eu manifesto a gripe. O que a forma tradicional faz? Quer eliminar a gripe. Mas a gripe é uma consciência, você não vai eliminar. Então, é por isso que a grande maioria das técnicas, independente de qual seja, ela tenta eliminar a gripe. Mas a gripe é só uma consciência onde eu expresso o efeito dela.
a doença é só um efeito. O que essa tecnologia faz? Primeiro, identifica isso. Primeira coisa. Porque se eu não tiver conhecimento, eu estou atirando no escuro. Ah, é isso, é aquilo. Então, o que eu vou identificar? Eu vou identificar o porquê e para que existiu essa conexão. Então, eu vou identificar fatores espirituais, fatores biológicos, fatores multidimensionais, fatores geobiológicos que vêm de geobiologia. Pronto, identifiquei quais são os fatores. Então, eu vou estimular no campo quântico dessa pessoa os fatores que fizeram ela se conectar a essa consciência chamada doença. A partir do momento que eu estimule, a própria pessoa volta a ter os seus parâmetros de equilíbrio, não sendo mais necessário, não existindo mais a conexão. Então, quem vê de fora diz: você está curado. A tecnologia te curou. De jeito nenhum. Você se curou e a tecnologia só estimulou esse autobalanceamento. Por quê? Porque nós conseguimos observar o porquê e para quê, e foi estimulado no campo essa vibração. Então, o processo é de autocura. Vocês querem ver um exemplo interessante? Existem médicos, psiquiatras, que só usam remédio tarja preta, que são muito mais holísticos do que um reikiano. Agora o Ivan pegou pesado, né? Vou repetir. Existem psiquiatras que só receitam remédio de tarja preta, que são muito mais holísticos do que um reikiano. Vamos entender por que isso. O que é confundido é a técnica é confundida pela maior parte de nós como um conceito holístico. O que é ser holístico? Holístico não é utilizar uma técnica considerada holística. Holístico é ter a capacidade de vislumbrar o todo. Quantos acupunturistas têm que apenas colocam agulha baseado em meridianos e pegar pontos de energia? Qual é a diferença de ministrar um comprimido? Ah, tem, porque ele está trabalhando com as energias, isso é holístico. Não, isso não é holístico. Holístico vem do grego holo, que é todo. Holístico é colocar a agulha no ponto X, porque eu sei que aquela dor no joelho é apenas o efeito de há 5 reencarnações atrás eu ter morrido num campo de batalha morto, com uma espada no joelho. Isso é ser holístico. Então, deitar uma pessoa numa maca e fazer um reiki, isso não tem nada de holístico. É que nós acabamos confundindo a palavra holístico com técnicas terapêuticas. Perfeito. Isso é um engano profundo. Por isso é que, para abalar a estrutura, eu digo, existem mais psiquiatras holísticos do que terapeutas. Por quê? Porque se nós utilizarmos uma técnica, não importa qual seja, mas utilizarmos ela com o conceito verdadeiramente holístico, não importa se você está receitando um remédio, um floral, ou está fazendo um reiki. O que torna você holístico não é a técnica, é como você enxerga o processo. Isso muda tudo. Compreender que o pneu do seu carro está furando não é por causa do prego. É porque você está condicionando a passagem do seu carro numa rua, porque todo dia você vai comprar pão naquela padaria que sua esposa pediu e lá está um prego. Então, vocês vejam que o holístico não é entender que está furando porque tem um prego, mas sim os motivos pelo qual estão me levando àquela rua que está me colocando no prego, que está fazendo furar o pneu. Nossa. Isso é uma visão holística.
E isso daí profunda, não é explorado, na maior parte das vezes, nas técnicas ditas, chamadas, rotuladas como holística. Por isso é que eu digo, não importa se você é um médico psiquiatra e só receita remédio tarja preta, você pode estar sendo mais holístico do que um reikiano. entendi. A primeira vez que você fala isso, choca, sabe? Ah, não, agora esse cara, né, rompeu tudo, vou embora. Mas o conceito de holístico é você entender a manifestação como um todo. E aí, utilizar a sua técnica, a sua ferramenta, para entender causa e efeito. E não apenas colocar a técnica, como ela é algo transcendental, achar que por isso ela é holística. A visão, a chave está na autoconsciência. E a autoconsciência, ela não é trazida por ninguém de fora. Sim. Só através da sua autoobservação. Quantos de nós, às vezes, queremos ler bibliotecas inteiras de física quântica para tentar aprender algo e na cozinha, lavando o prato, eu tenho ali uma oportunidade de ser autoconsciente. Por quê? Porque eu estou lavando o prato, tendo a oportunidade de compreender o que está por trás daquele processo. Mas geralmente a nossa mente é sempre lançada para o amanhã ou para o ontem, onde eu deixo de ter a oportunidade de me auto-observar. Então eu estou lavando o prato, mas estou ali, não, porque olha só, porque aquele mantra me falou, aquele guru. Você já viu o que você está fazendo? De que material é feito aquele prato? Quem foi que fez ele? De onde ele é? Como é que chega a água na sua torneira? O que é o sabão? Por que, que ele tira a gordura? Por que quando eu esfrego e passo a água, aquilo sai? Será que tem micro-organismos ali? Será que são consciências? Mas eu estou pensando no livro de física quântica. Perfeito. Então, a autoobservação, quando eu fico, às vezes, aguardando a mensagem de um mestre ou de um guru, e o vizinho do meu lado, o meu marido chato, está dizendo, para de fazer isso. Ah, você é um chato, eu vou ler aqui o livro do guru X, ele é que vai me ensinar. Mas o ensinamento está ali do seu lado, e você está desperdiçando. Muitas vezes a gente acaba deixando de ouvir o nosso eco, que é o entorno, para tentar buscar coisas que não fazem parte da nossa primeira instância. Então, a autoconsciência é a autoobservação. É entender, opa, por que que tudo aquilo que eu fiz hoje deu errado? É aprender a transmutar e ter a certeza absoluta que o errado, a derrota, é uma troca de rota para que eu atinja uma eficiência. Então, quando a gente assume que tudo existe para um bem maior, mesmo o pior desastre possível, a gente começa interpretando os fatos que nos rodeiam. E isso vai nos trazendo autoconsciência. Isso vai nos trazendo uma observação consciente do processo, onde tudo que vai acontecendo, claro que, como a gente costuma dizer, tadinha da barata, a gente não tem sangue de barata e às vezes, normal, a gente se expressa. Só que, dentro dessa expressão, a gente também se limita. Então a gente tem vontade de chorar e prende e dá risada, porque não pode. A gente quer rir, mas aqui não é o ambiente adequado. E a gente vai perdendo as oportunidades, às vezes, de se auto-experimentar. E essas experiências vão nos trazendo essa bagagem para que a gente possa ir se auto-experimentando e trazendo autoconsciência de todo esse processo. Então, a chave é a autoconsciência que só nós mesmos trazemos a nós próprios. Porque nós, a experiência que nos rodeia é fruto da nossa auto-observação. Pessoa preferir, sim. Não existe, ou seja, há que existir a liberdade. Perfeito. Toda vez que nós nos peguemos pensando em algo que limita,
eu não estou pensando fora da caixa. Ou Perfeito. seja, será que eu tenho que seguir esse caminho? É prisão. Eu sinto que eu tenho que seguir esse caminho. Libertação. Por quê? Porque quando eu condiciono, eu aprisiono. Quando eu ouso a minha criatividade, eu liberto. Então, o que eu devo fazer? Me observar. Será que eu devo seguir esse caminho? O que você sente? Que sim, essa é a sua verdade. Eu sinto que não. Já respondeu. O processo de autoobservação, ele vai trazendo sempre os caminhos pelo qual a gente necessita para a nossa experiência. As pessoas, as técnicas, o entorno, a profissão, os nossos companheiros de vida vão sendo atraídos ou afastados de acordo com a necessidade da nossa experiência. E isso, se nós tivermos a autoobservação desse processo, a gente vai trazendo autoconhecimento, autoconsciência para tudo aquilo que eu experimento. Se sempre eu deixar um post-it, aquele papelzinho, Sim. observe. Era a palavra que eu iria escrever nele, na minha tela mental. Observe. Observe. Aquele ditado, orai e vigiai, é o resumo de tudo isso. O que é orar e vigiar? Orar é pedir. Pedir o quê? O que você quer. O que você acredita. Orar e vigiar não está atrelado a uma religião. Está atrelado à sua crença. Orar é o quê? É pedir. É se conectar. Vigiar. É ouvir a resposta. Opa, aqui, ó. Tá vindo, tá chegando. Muitas vezes a gente pede, e o cara tá cutucando assim, não, peraí. Mas, não, daqui a pouco eu falo com você. A resposta tá ali. Existem até piadas sobre isso, né? O pessoal faz. O indivíduo estava em apuros, orou, né? Orou, que Deus venha aqui me iluminar. E aí Deus foi mandando. Mandou um passarinho, mandou um cachorro, mandou uma pessoa, e ele ia sempre mandando embora. Ou seja, eu peço, mas eu não observo. Então, eu não estou tendo um feedback perfeito com a minha própria consciência.